E nesta semana a gente teve decisões sobre a taxa de juros aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. E quero falar também de queda no desemprego aqui no nosso país. Para trazer todos esses temas econômicos, eu recebo aqui Carla Bene, professora da FGV, economista e conselheira do Corecon São Paulo. Professora, seja muito bem-vinda, prazer recebê-la aqui no nosso Jornal Jovem Pan. Eu gostaria de saber a sua análise sobre esses momentos diferentes que vivem Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos, desde dezembro, então, não tinha um corte na taxa de juros, e agora tem essa decisão pelo Federal Reserve, mantendo essa taxa entre 4% e 4,25%, ao mesmo tempo em que no país, aqui no Brasil, houve uma manutenção da taxa básica de juros, mas com algum tipo de sinalização de um início de queda lá na frente. Como que a gente tem que ler esses números e os momentos diferentes que esses países vivem no teu ponto de vista? Boa noite. Boa noite, Evandro. Um prazer estar aqui com vocês. Essa leitura, ela fica muito interessante pelo seguinte: o Banco Central americano, ele tem o que a gente chama de uma dupla função, né? Que ele, além de se preocupar com a taxa de juros, que é a questão da inflação, ele também precisa se preocupar com o emprego. Então, quando você escuta, por exemplo, o que o presidente do Banco Central americano falou agora, para justamente explicar por que ele reduziu a taxa de juros, ele justifica isso pela questão dos postos de trabalho. Então, a atividade econômica nos Estados Unidos vem se reduzindo, mesmo com a questão do tarifaço, mostrando sinalizações de aumento de preços. O que pesou na decisão foi justamente a questão dos postos de trabalho. No caso do Brasil, nós não temos essa dupla função do Banco Central mais acentuada na questão do emprego. A gente tem um foco muito específico na questão da inflação e com a meta, que é essa exatamente que você falou. Então, como a nossa meta ela é de 3% e o Banco Central olha 18 meses para frente, ele olhando lá para frente, ele vai fazendo essa correção. E nessa última reunião, ele decidiu fazer a manutenção a 15%. Então, basicamente, essas são as duas leituras. Interessante, professora, mas eu quero saber também, no caso do Brasil, o motivo no teu ponto de vista, essa taxa continuar se mantendo assim em 15%, sendo uma das maiores taxas do mundo, e se o poder público e a maneira como ele vem lidando com o orçamento é muito responsável por isso? A gente tem um foco muito grande nesses 3%. Há um material vasto, enorme, para tentar entender se realmente esses 3% não estão muito baixos, né? Então tem estudos, já tem trabalhos, e essa daí é um ponto muito importante, porque nós tivemos uma grande mudança na condução do Banco Central, principalmente pré-pandemia. A nossa meta de inflação era 4,5%. E nós usávamos o juro real em torno de 4 a 4,5, ou seja, se você pegasse a inflação do período e colocasse 4, 4,5, você ia descobrir mais ou menos a taxa Selic. Nós agora, como mostrado muito bem na reportagem, nós estamos com um patamar de 9 de taxa real de juros. Então é algo muito fora de qualquer realidade, inclusive até, por exemplo, pegando o exemplo da Rússia, que está em guerra há anos. Então essa questão fiscal, ela não explica a totalidade desse processo, porque ano passado nós terminamos o ano com uma dívida em relação ao PIB de 78%. Então, essa é um volume de dívida que não explicaria isso, Evandro. Então, aqui fica justamente essa questão, né? Ou seja, essa taxa real de juros, que ela está muito elevada, ela prejudica muito o lado real da economia. É só a gente observar os dados de inadimplência, tanto das pessoas físicas quanto das empresas. Professora, eu estava conversando com alguns agentes do mercado financeiro nesta semana e eles indicavam uma expectativa de que essa taxa ficasse entre 12% e 12,5% até o ano que vem. A senhora concorda com essa análise e quais seriam os motivos para se chegar a esse resultado até lá? Bom, para além dos analistas de mercado, que em grande parte colocam que a Selic vai se manter em 15% até o final do ano, eu tenho feito uma aposta particular que na última reunião do ano
a redução de 0,25 ponto percentual para 14,75 poderia ser uma sinalização, né? A economia é uma ciência social e ela trabalha com expectativas. Esse seria um início para que você começasse o ano com um início de trajetória de queda de taxa de juros. E aí, como a gente tem essa projeção, por exemplo, do IPCA, que vai ficar menor do que esse ano, digamos para 2026, há uma possibilidade, sim, da taxa Selic continuar a ser reduzida. A gente sempre tem que lembrar que ano eleitoral a gente precisa pensar um pouco nessas questões dos gastos e a gente tem também um volume de emendas parlamentares no Congresso gigantesco e uma série de pautas que acabam não caminhando por N razões que a gente está vivendo agora. Então, isso tudo junto, Evandro, vai ser a composição para o ano que vem, complexa. Professora Carla Beni, muito obrigado por conversar conosco nessa noite. As portas estão sempre abertas por aqui. Até a próxima. Até, boa noite, obrigada. Bom fim de semana.